Audiolivros Poderosos apresenta Adam Smith, A Riqueza das Nações. Capítulo 4. A origem e o uso do dinheiro. Uma vez plenamente estabelecida a divisão do trabalho, é muito reduzida a parcela de necessidades humanas que pode ser atendida pela produção individual do próprio trabalhador. A grande maioria de suas necessidades ele a satisfaz permutando aquela parcela do produto de seu trabalho que ultrapassa o seu próprio consumo por aquelas parcelas da produção alheia de que tiver necessidade. Assim sendo, todo homem subsiste por meio da troca, tornando-se de certo modo comerciante. E assim é que a própria sociedade se transforma naquilo que adequadamente se denomina sociedade comercial. Quando a divisão do trabalho estava apenas em seu início, este poder de troca deve ter deparado frequentemente com grandes empecilhos. Podemos perfeitamente supor que um indivíduo possua uma mercadoria em quantidade superior àquela de que precisa, ao passo que um outro tem menos. Consequentemente, o primeiro estaria disposto a vender uma parte de seu supérfluo e o segundo a comprá-la. Todavia, se esta segunda pessoa não possuir nada daquilo que a primeira necessita, não poderá haver nenhuma troca entre as duas. O açougueiro tem consigo mais carne do que a porção de que precisa para seu consumo, e o cervejeiro e o padeiro estariam dispostos a comprar uma parte do produto. Entretanto, não tem nada a oferecer em troca, a não ser os produtos diferentes de seu trabalho ou de suas transações comerciais, e o açougueiro já tem o pão e a cerveja de que precisa para seu consumo. Neste caso, não poderá haver nenhuma troca entre eles. No caso, o açougueiro não pode ser comerciante para o cervejeiro e o padeiro, nem estes podem ser clientes do açougueiro. E, portanto, diminui nos três a possibilidade de se ajudarem entre si. A fim de evitar o inconveniente de tais situações, toda pessoa prudente, em qualquer sociedade e em qualquer período da história, depois de adotar pela primeira vez a divisão do trabalho, deve naturalmente ter se empenhado em conduzir seus negócios de tal forma que a cada momento tivesse consigo, além dos produtos diretos de seu próprio trabalho, uma certa quantidade de algumas outras mercadorias. Mercadoria ou mercadorias tais que, em seu entender, poucas pessoas recusariam receber em troca do produto de seus próprios trabalhos. Provavelmente muitas foram as mercadorias sucessivas a serem cogitadas e também utilizadas para esse fim. Nas épocas de sociedade primitiva, afirma-se que um instrumento generalizado para trocas comerciais foi o gado. E embora se trate de uma mercadoria que apresenta muitos inconvenientes, constatamos que entre os antigos, com frequência os bens eram avaliados com base no número de cabeças de gado cedidas para comprá-los. A couraça de Diomedes, afirma Homero, custou somente 9 bois, ao passo que a de Glauco custou 100 bois. Na Abissínia, afirma-se que o instrumento comum para comércio e trocas era o sal. Em algumas regiões da costa da Índia, o instrumento era um determinado tipo de conchas. Na Terra Nova, era o bacalhau seco. Na Virgínia, o fumo. Em algumas das nossas colônias do oeste da Índia, o açúcar. Em alguns outros países, peles ou couros preparados. Ainda hoje, segundo foi informado, existe na Escócia uma aldeia em que não é raro um trabalhador levar pregos em vez de dinheiro quando vai ao padeiro ou à cervejaria. Entretanto, ao que parece, em todos os países, as pessoas acabaram sendo levadas por motivos irresistíveis
a atribuir essa função de instrumento de troca preferivelmente aos metais, acima de qualquer outra mercadoria. Os metais apresentam a vantagem de poderem ser conservados sem perder valor, com a mesma facilidade que qualquer outra mercadoria, por ser difícil encontrar outra que seja menos perecível. Não somente isso, mas podem ser divididos sem perda alguma em qualquer número de partes, já que eventuais fragmentos perdidos podem ser novamente recuperados pela fusão, uma característica que nenhuma outra mercadoria de durabilidade igual possui e que, mais do que qualquer outra, torna os metais aptos como instrumentos para o comércio e a circulação. Assim, por exemplo, a pessoa que desejasse comprar sal e não tivesse outra coisa para dar em troca senão gado, estava obrigada a comprar de uma só vez sal na quantidade correspondente ao valor de um boi inteiro ou de uma ovelha inteira. Raramente podia comprar menos, pois o que tinha que dar em troca pelo sal dificilmente era passível de divisão sem perda. E se desejasse comprar mais, pelas mesmas razões, estava obrigado a comprar o dobro ou o triplo da quantidade, ou seja, o valor de 2 ou 3 bois ou 2 ou 3 ovelhas. Ao contrário, se em lugar de bois ou ovelhas tivesse metais a dar em troca, facilmente podia ajustar a quantidade do metal àquela quantidade de mercadorias de que tinha necessidade imediata. Diferentes foram os metais utilizados pelas diversas nações para esse fim. O ferro era um instrumento comum de comércio entre os espartanos. Entre os antigos romanos era o cobre. O ouro e a prata eram um instrumento de comércio de todas as nações ricas e comerciantes. De início, parece que os referidos metais eram utilizados para esse fim em barras brutas, sem gravação e sem cunhagem. Assim, Plínio, nota, Plínio, História Naturalis, livro 33º, capítulo 3, fim da nota. Assim, Plínio, baseando-se em Timeu, historiador antigo, nos conta que até a época de Sérvio Túlio, os romanos não possuíam dinheiro cunhado, mas faziam uso das barras de cobre sem gravação quando queriam comprar algo. Por conseguinte, naquela época essas barras brutas de metal desempenhavam o papel de dinheiro. O uso de metais nesse estado apresentava 2 inconvenientes muito grandes: o da pesagem e o da verificação da autenticidade ou qualidade do metal. Em se tratando dos metais preciosos, em que uma pequena diferença de quantidade representa uma grande diferença no valor, até mesmo o trabalhador de pesagem, se tiver que ser feito com a exatidão necessária, requer no mínimo pesos e balanças muito exatos. Particularmente, a pesagem do ouro é uma operação precisa e sutil. No caso de metais menos nobres, evidentemente, onde um erro pequeno não teria maiores consequências, não se exigia uma precisão tão elevada. Entretanto, consideraríamos altamente incômodo se toda vez que um indivíduo tivesse que comprar ou vender uma quantidade de mercadoria no valor de um farthing, nota, moeda de cobre equivalente a 1/4 do penny inglês que circulou até 1961. Fim da nota. Seria altamente incômodo se toda vez que um indivíduo tivesse que comprar ou vender uma quantidade de mercadoria do valor de um farthing, fosse obrigado a pesar essa minúscula moeda. A operação de verificar a autenticidade ou quilate é ainda mais difícil e mais tediosa. E a menos que uma parte do metal seja fundido no cadinho ou crisol, utilizando dissolventes adequados, é extremamente incerta qualquer conclusão que se possa tirar. E, no entanto, antes de se instituir a moeda cunhada, as pessoas que não se submetessem a essa operação difícil e tediosa estavam expostas às fraudes e imposições mais penosas, pois em vez de libra-peso de prata pura ou de cobre puro, estavam sujeitas a receber pelas suas mercadorias uma composição adulterada dos materiais mais ordinários e baratos, aos quais, porém, em sua aparência, se assemelhavam à prata ou ao cobre.
Para evitar tais abusos, para facilitar as trocas e, assim, estimular todos os tipos de indústria e comércio, considerou-se necessário, em todos os países que conheceram um progresso notável, fazer uma gravação oficial naquelas determinadas quantidades de metal que se usavam comumente para comprar mercadorias. Daí a origem do dinheiro cunhado ou em moeda, bem como assim das chamadas casas da moeda. Instituições essas exatamente da mesma natureza que as do Alnagers, oficiais de inspeção e medição de tecido de lã, e Stamp Masters, desbastadores de tecido de lã e de linho. Todas elas têm por objetivo garantir, por meio de gravação oficial, a quantidade e a qualidade uniforme das diversas mercadorias quando trazidas ao mercado. As primeiras gravações oficiais desse tipo, impressas nos metais correntes, em muitos casos parecem ter tido o objetivo de garantir o que era mais difícil e mais importante de garantir, isto é, a qualidade ou quilate do metal. Ao que parece, essas gravações se assemelhavam à marca de esterlina, que atualmente é impressa em chapas e barras de prata, ou à marca espanhola, que às vezes é impressa em lingotes de ouro e que, por incidirem somente em um dos lados da peça e não cobrirem a superfície inteira, garantem o quilate, mas não o peso do metal. Abraão pesou para Efron os 400 siclos de prata que tinha concordado em pagar pelo campo de Macpela. Afirma-se que eram o dinheiro recorrente dos comerciantes de então, mas foram recebidos pelo peso e não por número, da mesma forma que hoje se recebem lingotes de ouro e barras de prata. Pelo que se conta, os antigos reis saxônios da Inglaterra recebiam tal remuneração não em dinheiro, mas em espécie, isto é, em alimentos e provisões de todo tipo. Foi Guilherme, o Conquistador, que introduziu o costume de pagá-los em dinheiro. Entretanto, esse dinheiro, durante muito tempo, era recebido no tesouro público por peso e não de contado. O inconveniente e a dificuldade de pesar esses metais com exatidão deram origem à instituição de moedas, cuja gravação, cobrindo inteiramente os dois lados da peça e às vezes também as extremidades, visava a garantir não somente o quilate, mas também o peso do metal. Por isso, essas moedas eram recebidas como hoje, por unidades, dispensando o incômodo de pesá-las. Ao que parece, as denominações dessas moedas de início expressavam o peso ou quantidade de metal nelas contido. Na época de Sérvio Túlio, o primeiro a cunhar moedas em Roma, o asse ou pondo romano continha 1 libra romana de cobre de boa qualidade. Foi dividida da mesma maneira que a libra Troy. Nota: parte do sistema inglês de pesos originariamente para pedras e metais preciosos, recebendo esse nome da cidade francesa de Troyes, onde era padrão. Fim da nota. Foi dividida da mesma maneira que a libra Troy, em 12 onças, cada uma das quais continha 1 onça real de bom cobre. A libra esterlina inglesa, ao tempo de Eduardo I, continha 1 libra peso Tower de prata de 1 quilate conhecido. A libra Tower parece ter sido algo mais do que a libra romana, e algo menos que a libra Troyes. Esta última só foi introduzida na Casa da Moeda da Inglaterra no 18º ano do reinado de Henrique VIII. A libra francesa, ao tempo de Carlos Magno, continha 1 libra Troyes de prata de 1 quilate conhecido. A Feira de Troyes, na Champagne, era na época frequentada por todas as nações da Europa, e os pesos e medidas desse famoso mercado eram conhecidos e apreciados por todos. A libra escocesa continha, desde a época de Alexandre I até a de Robert Bruce, 1 libra de prata do mesmo peso e quilate que a libra esterlina inglesa. Também os pence ingleses, escoceses e franceses continham de início o peso real de 1 penny de prata a 1/20 da onça e a 1/240 da libra. Também o shilling parece ter sido originalmente a denominação de 1 peso. Quando o trigo vale 12 shillings o quarter,
Lê-se numa antiga estátua de Henrique II, um pão branco de 1 farthing deverá pesar 11 shillings e 4 pence. Todavia, a proporção entre o shilling e o penny de um lado e o shilling e a libra de outro não parece ter sido tão constante e uniforme como a existente entre o penny e a libra. Durante a primeira geração da linhagem dos reis de França, o sou, ou shilling francês, tem em ocasiões diferentes, ora 5, ora 20 e ora 40 pence. Entre os antigos saxões, um shilling parece ter tido uma vez somente 5 pence, não sendo improvável que tenha variado tanto quanto variava entre seus vizinhos, os francos. Desde o tempo de Carlos Magno entre os franceses e o de Guilherme o Conquistador entre os ingleses, a proporção entre a libra, o shilling e o penny parece ter sido uniformemente a mesma de hoje, embora tenha sido muito diferente o valor de cada uma dessas moedas. Com efeito, em todos os países do mundo, assim acredito, a avareza e a injustiça dos príncipes e dos estados soberanos, abusando da confiança de seus súditos, foram diminuindo gradualmente a quantidade real de metal que originalmente continham as moedas. O asse romano, nos últimos anos da República, foi reduzido 1/24 de seu valor original, e ao invés de pesar uma libra, acabou pesando apenas meia onça. A libra e o penny ingleses atuais contêm apenas em torno de 1/3 a libra e o penny escocês apenas 1/36, e a libra e o penny franceses apenas 1/66 de seu valor original. Aparentemente, mediante essas operações, os príncipes e os estados soberanos foram capazes de pagar suas dívidas e cumprir seus compromissos com uma quantidade de prata menor do que teria sido necessária em caso de não se alterarem os valores das moedas. Digo apenas aparentemente, pois seus credores foram realmente fraudados de uma parte do que lhes era realmente devido. Permitiu-se a todos os demais credores, dentro do país, usarem do mesmo privilégio, podendo eles pagar o mesmo montante nominal da moeda nova e desvalorizada, qualquer que tivesse sido a quantidade que tivessem tomado de empréstimo em moeda velha. Por conseguinte, tais operações sempre se têm demonstrado favoráveis aos devedores e danosas para os credores, e às vezes provocaram uma revolução maior e mais generalizada nas fortunas de pessoas privadas do que a que poderia ter sido gerada por uma grande calamidade pública. Foi dessa maneira que em todas as nações civilizadas o dinheiro se transformou num instrumento universal de comércio, através do qual são compradas e vendidas ou trocadas entre si mercadorias de todos os tipos. Passarei agora a examinar quais são as normas que naturalmente as pessoas observam ao trocar suas mercadorias por dinheiro ou por outras mercadorias. Essas regras determinam o que se pode denominar valor relativo ou valor de troca dos bens. Importa observar que a palavra valor tem 2 significados. Às vezes, designa a utilidade de um determinado objeto, e outras vezes, o poder de compra que o referido objeto possui em relação a outras mercadorias. O primeiro pode chamar-se valor de uso, e o segundo, valor de troca. As coisas que têm o mais alto valor de uso frequentemente têm pouco ou nenhum valor de troca. Vice-versa. Os bens que têm o mais alto valor de troca muitas vezes têm pouco ou nenhum valor de uso. Nada é mais útil que a água, e no entanto dificilmente se comprará alguma coisa com ela, ou seja, dificilmente se conseguirá trocar água por alguma outra coisa. Ao contrário, um diamante dificilmente possui algum valor de uso, mas por ele se pode muitas vezes trocar uma quantidade muito grande de outros bens. A fim de investigar os princípios que regulam o valor de troca das mercadorias, procurarei mostrar, primeiro, qual é o critério ou medida real desse valor de troca, ou seja, em que consiste o preço real de todas as mercadorias. Em segundo lugar,
Quais são as diferentes partes ou componentes que constituem esse preço real? Finalmente, quais são as diversas circunstâncias que por vezes fazem subir alguns desses componentes, ou todos eles, acima do natural ou normal, e às vezes os fazem descer abaixo desse nível? Ou seja, quais são as causas que às vezes impedem o preço de mercado, isto é, o preço efetivo das mercadorias, de coincidir exatamente com o que se pode chamar de preço natural? Nos 3 capítulos subsequentes, procurarei expor da maneira mais completa e clara que estiver ao meu alcance os 3 itens que acabei de citar. Para isso, desafio seriamente tanto a paciência quanto a atenção do leitor. Sua paciência, pois examinarei um assunto que talvez possa parecer desnecessariamente tedioso em alguns pontos. Sua atenção, para compreender aquilo que, mesmo depois da explicação completa que procurarei dar, talvez possa ainda parecer algo obscuro. Eu sempre estou disposto a correr um certo risco de ser tedioso, visando a certeza de estar sendo claro. E após fazer tudo o que puder para ser claro, mesmo assim, poderá parecer que resta alguma obscuridade sobre um assunto que, aliás, é por sua natureza extremamente abstrato. Você está ouvindo Adam Smith, A Riqueza das Nações.